30 de abril de 2025 está no ar o TBT News, segunda edição. Eu sou o Dom Ernesto e vamos juntos até às 6 da tarde. Por aqui, tudo o que você precisa saber sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Economia, arte, cultura, saúde, política, cidadania. São 4 horas em ponto e você já sabe. De segunda a sexta, o TBT News, segunda edição, está no ar, sempre às 4 da tarde. Você pode nos assistir pela antena digital, canal 44.1, em São Paulo, pela Claro TV, canal 512, no ABC Paulista, na Bahia, pela TV Quirimurê, Rio de Janeiro, pela TV Com, assim como Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e outros lugares desse Brasil. Entre no site tbtnews.com.br e descubra todas as formas de sintonizar a TVT. Ou pelo YouTube, canal da TBT Oficial, que já conta com mais de 1 milhão de inscritos. Bom, vamos para as notícias de hoje. Dados divulgados hoje pelo IBGE revelam que taxa de desemprego tem o menor índice para o primeiro trimestre desde 2012. Caso de racismo na Câmara de Vereadores de São Paulo. Vereadora do Novo, Cris Monteiro, é denunciada após falas contra Luana Alves do PSOL. Vale a pena ver de novo. Novela Ancelotti se repete e o final é o mesmo. CBF encerra negociações e técnico italiano não vem para a seleção. Nicolas Ferreira condenado. Justiça condena deputado do PL a pagar R$200 mil por discurso transfóbico na Câmara. Tudo isso e muito mais, não saia daí, a gente está de volta em 10 segundos. Você já presenciou algum caso de racismo ou foi vítima dele? Vote na nossa enquete no youtube.com/redetvt. Tá aqui, ó. Você já presenciou algum caso de racismo ou sofreu racismo? Vote lá que o TBT News, segunda edição, quer saber a sua opinião. Vamos agitar essa enquete aí, porque nós vamos falar sobre um caso que, infelizmente, acontece todos os dias, não só no nosso país, mas no mundo inteiro. Isso é uma doença social que a gente precisa resolver rapidamente. Bom, 4 horas e 3 minutos, eu vou chamar aqui um camarada que está organizando o 1º de maio dos trabalhadores e das trabalhadoras. E eu estou muito feliz de, além de receber o Moisés Celege aqui, presidente dos sindicatos metalúrgicos, pela volta do 1º de maio na cidade de São Bernardo. Eu que morei em São Bernardo tanto tempo, Moisés, eu acho tão simbólico isso. Boa tarde, camarada Moisés, como vai? Boa tarde, Dom Ernesto. Boa tarde a todos e todas da TBT. É um prazer estar com vocês aqui, trabalhando para o grande dia de amanhã. Muito bem. Moisés, eu faço essa pergunta sempre porque eu acho que é didático e pedagógico, porque existe uma diferença conceitual na nomenclatura do 1º de maio. Dói quando eu escuto Dia do Trabalho. Eu falo, não, gente, Dia do Trabalho não. Por que Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, ou da Trabalhadora e do Trabalhador, ao invés de Dia do Trabalho? Por favor, presidente. Na verdade, Dom Ernesto, tem isso, né? Há muito tempo eles tentam tirar, vamos dizer assim, o protagonismo. É o Dia Internacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Né? Somos nós, trabalhadores e trabalhadoras, que produzimos a riqueza, seja aqui do Brasil, seja de outros países do mundo. E é o Dia dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Dia do Trabalho, na verdade, oxalá todo mundo tivesse oportunidade. Eu vi aí, vocês vão falar da taxa de desemprego, ainda bem que está caindo isso, né? E oxalá todo mundo no mundo tivesse oportunidade de ter acesso ao trabalho, para que tivesse renda, levasse comida para a mesa. Mas o trabalhador, ele sabe que é dia dele, não é dia do trabalho, é dia do trabalhador e da trabalhadora, né?
E a gente vai continuar falando da forma que os trabalhadores entendem que é amanhã o dia deles. Você sabe que eu conversei aqui com o teu companheiro de sindicato, Wellington, esses dias, e a gente falou sobre esse mesmo. Eu fiz essa mesma pergunta para ele, porque isso é muito pedagógico, como eu falei, didático. Teve pessoas que vieram falar comigo, falaram, rapaz, eu não sabia dessa história, eu sempre falei dia do trabalho, e é verdade, né? O dia do trabalhador. E mais do que isso, quem é considerado trabalhador nesse país? Esse é também uma outra questão meio conceitual, porque às vezes o cara ele é patrão, né? Ele tem lá um mercadinho, ou ele tem a senhora tem lá um salão de beleza, uma borracharia, um pequeno comércio, ou até comércios grandes, e acham que não fazem parte dessa classe, que é a classe trabalhadora. E eu gostaria de frisar para vocês, mais uma vez, todo aquele ou aquela que vive do seu trabalho é trabalhador. Isso é importante a gente falar também, não é, presidente Moisés? Não, porque as pessoas. O mundo do trabalho, na verdade, mudou muito, né? Mas vamos dizer assim, um empreendedor, aquele que está na comunidade, que tem um negócio dele lá, que tem a vendinha, sabe? Ou que aquela companheira que faz um bolo para vender ali perto da escola, é uma trabalhadora. Assim como eu sou trabalhador de uma fábrica, ela também é uma trabalhadora. Trabalhador e trabalhadora são aquelas pessoas que, através da sua força de trabalho, buscam um sustento, né, para si, para a família. Todos nós somos trabalhadores. Eu posso estar fazendo uma atividade diferente. O jornalista que está aí na TBT são trabalhadores, né, que estão trabalhando aí para que chegue Sim. esse programa aí nas telas, né, no Brasil inteiro. São trabalhadores, né? É lógico que tem o patrão é aquele que é dono, né, vamos dizer assim, dos meios de produção, que exploram a mão de obra, né? Que através da mão de obra dos trabalhadores, consegue lá buscar os objetivos dele, né? Agora, aquele que trabalha, que através do seu suor, vamos dizer assim, consegue, busca o sustento para si e para a família, são todos trabalhadores. Não importa se está na linha de montagem, dentro de um carro de aplicativo, ou, sei lá, fritando coxinha na favela, que é tudo trabalhador, é É tudo tudo igual. trabalhador. Todo Não, mundo batalha. você sabe que eu parei de falar, porque as pessoas antes perguntavam: ah, você é músico? Né? Ah, eu sou músico, mas você trabalha com o quê? Agora, quando o pessoal me pergunta, eu falo assim: não, eu sou trabalhador da música. Né? Eu já sou trabalhador da música, porque isso acontecia direto, né? Mas é importante a gente falar isso, viu, Moisés? Bom, você, mais do que qualquer um aqui, sabe disso, que essa questão da classe, né? A gente tem entendimento de classe, porque às vezes vem né, os políticos chegam e misturam tudo e aí o cara acha que ele não faz parte da classe trabalhadora e passa a defender né, os interesses dos rentistas, não é nem, né, os patrões, os rentistas. Esses dias eu vi, ontem à noite eu vi uma cena triste, um cara com uma bicicleta fazendo entrega, a bicicleta do Itaú, a mochila dele, do iFood, o cara pedalando. Eu falei, cara, o Itaú ganhando dinheiro nas costas dele, porque ele alugou a bicicleta, o iFood, o cara do restaurante. Eu falei, cara, bom, Moisés, mas eu queria muito conversar com você, além dessas questões conceituais, sobre o grande ato de amanhã em São Bernardo do Campo. Eu estou correto em falar que tem um simbolismo muito grande o 1º de maio ser lá em São Bernardo do Campo, ou eu sou muito saudosista, Moisés? Não, não, isso não é saudosista, não. Lógico, é um símbolo, porque quando se fala do ABC paulista, se remete à luta dos trabalhadores aqui da nossa região pela questão da democracia, a redemocratização do país, as greves aqui, final dos anos 70, anos 80, enfim. O movimento sindical sempre foi muito forte aqui no ABC, né? Não só nós, metalúrgicos, mas as categorias aqui no ABC sempre foram muito fortes. Então, por ser uma região fortemente industrializada, ainda tem uma indústria pujante, né? Então, é normal que tenha esse simbolismo pela história e pelo protagonismo que tem no país, o movimento sindical aqui no ABC.
E uma questão importante é que já fazia 9 anos que nós não fazíamos aqui um 1º de maio aqui na região, né? Os anos anteriores a gente estava acompanhando aí, prestigiando a festa das centrais sindicais. Agora resolvemos, então, esse ano fazer uma grande festa, retomar, porque o sindicato aqui no ABC aqui, ele gosta muito dessa palavra, sabe? Retomada. E resolvemos, então, fazer a retomada também do 1º de maio, trazer para cá, vai acontecer amanhã, acredito que vai ser uma grande festa, e vamos aí estar com todos os trabalhadores e trabalhadoras comemorando e pautando também, né, colocando aí para os trabalhadores a nossa pauta, que é importante, que é um dia de festa, mas é um dia também da gente fazer uma reflexão, né, de alguns temas aí que podem, se atendido às nossas reivindicações, com certeza melhorar a vida da classe trabalhadora do nosso país. É, vocês sempre trazem, né, pautas para o 1º de maio. Eu conversando e dando uma olhada no material, essa questão da redução da jornada de trabalho, o fim da escala 6 por 1, eu acho que é fundamental. Daqui a pouco eu vou receber um psiquiatra aqui, que ele já está aqui do lado, para falar sobre a saúde mental dos trabalhadores e trabalhadoras. E isso é uma coisa assustadora. Parece que a gente tem uma epidemia, né? E para mim, falando aqui do alto da minha insignificância, eu tenho comigo que isso se dá muito pela carga de trabalho. Porque eu trabalhei escala 6 por 1, é desumano você trabalhar em escala 6 por 1. Né? Você não tem tempo para fazer nada e isso vai desestruturar a tua relação em casa, com os teus filhos, né? As tuas relações sociais e além da jornada de trabalho. Essas são as duas principais pautas para esse 1º de maio, Moisés? Eu acho que as pautas colocadas aqui, do Ernesto, são todas importantes, que a gente está trazendo. A questão da redução de jornada de trabalho, sem redução de salário, é bom frisar isso, ela é importante. A última vez que teve redução de jornada de trabalho no Brasil foi no século passado, foi em 1988, na Constituição, né? Saiu de 48 para 44. A questão do 6 por 1, como disse, muito bem disse você, é uma questão desumana. É uma questão desumana trabalhar nesse turno de trabalho, porque não tem a menor possibilidade de convivência. E depois nós vamos ouvir aí o doutor, que vai ser convidado aí do programa, traz consequências maléficas aí, trazem sérias consequências para a saúde do trabalhador e para a família, né? Eu fico imaginando que o cara trabalha 6 por 1, vai ter um casamento lá, o cara não pode ser padrinho, o cara não pode ir na festa, o cara não pode fazer nada, sabe? Aqui no ABC está agitado, o barulho de fundo aqui é o pessoal convocando para a festa, a Tamara correu ali para fechar a janela, para ver se diminui o som. Né? E a jornada de trabalho para 40 horas, a gente acredita que é importante para a geração de empregos, a economia já está preparada para que a gente possa reduzir jornada. Essa conversinha mole, que vai reduzir jornada, vai quebrar a empresa, vai quebrar. Isso é conversa. Quando foi para ter o fim da escravidão, falavam a mesma coisa. Então, é conversa mole, entendeu? Conversa para boi dormir. E nós temos que levar essa pauta. Além de outras, a questão do imposto de renda, né? Para quem ganha até R$ 5.000, o governo mandou lá essa pauta. Nós vamos querer falar com o Hugo Mota, presidente da Câmara, vamos falar com o Alcolumbre sobre a importância disso. É dinheiro no bolso dos trabalhadores para movimentar a economia. É uma questão de justiça também, tributária, né? A questão da participação de lucros e resultados também, a não cobrança de imposto de renda e a taxa de juros, que ninguém aguenta mais conviver com isso daí. Nós vamos falar com aquele moço lá, o Galípolo, né? O nome dele é Galípolo. A gente já está fazendo contato, porque nós vamos falar para ele que ele tem a sensibilidade de diminuir os juros para que possa ter investimento no Brasil, maiores investimentos, geração de emprego, e que uma pessoa não pague esses juros exorbitantes que está acontecendo no nosso país. Então, são todas elas pautas importantes que nós já estamos dividindo com os trabalhadores no dia a dia, essa pauta, mas amanhã, como é o nosso dia, nós vamos colocar isso para todos e todas no Paço Municipal em São Bernardo.
Muito bem, Moisés. Agora vamos falar sobre a programação. Primeiro eu quero dar os parabéns que vocês acertaram em cheio, tanto no gênero samba. Samba é brazuca, Brasil, Brasil demais. E segundo, um cantor popular como o Belo. É, tem aí o Pichote, tem o Thier, tem eu estava olhando na programação, samba de roda, vocês acertaram, eu queria que você passasse oficialmente então, porque, segundo informações, é o Sindicato dos Metalúrgicos, com parceria com mais 24 sindicatos, não é isso? Da região aí do Grande ABCDMR, mas eu queria oficialmente o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos passando a programação, então, chamando aí para o show do Belo. No final, obviamente, né, antes disso, as falas. E eu queria que você também falasse das autoridades que estarão lá. Bom, Ernesto, a questão da cultura na Festa dos Trabalhadores é importante também ressaltar que, além desses artistas que você citou, vão ter artistas aqui da nossa região, que nós temos que valorizar. A nossa região produz também muita cultura, né? Então temos que dar oportunidade para que as pessoas que são trabalhadores da música, como você disse aí, se apresentem aí para um público estimado, que nós estamos pensando aí, 45 mil pessoas, 50 mil pessoas devem passar durante o dia. Vão acontecer, como você disse, são vários sindicatos que estão organizando, vai ter a fala dos sindicatos nos intervalos entre um show e o outro, sabe? E da autoridades aí estarão presentes deputados, enfim, prefeitos, ministros, né? Deve estar vindo aí o ministro do Trabalho, o companheiro Luiz Marinho, deve estar vindo o ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral, e os artistas, que são, como você disse, são artistas populares. Às vezes o pessoal pergunta, mas por que você não trouxe um outro fulano ali e tal? O sonho meu de 1º de maio, na minha concepção, se fosse fazer o meu sonho, eu traria, sei lá, um Chico Buarque de Holanda, um Racionais MC, traria, sei lá, um pessoal assim que eu gosto mais, mas eu tenho que entender, o movimento sindical tem que entender que a festa não é para mim, a festa é para o povo. Então, eu não quero saber se o cara acha que o Belo é feio ou bonito, eu não quero saber se o MC Ariel, eu não quero saber disso. Eu quero saber que a festa é para os trabalhadores. Então, se os trabalhadores gostam do Belo, da Anitta, não sei mais de quem, entendeu? Nós temos que pegar e fazer isso aí, porque senão vai ficar festa, não é festa para mim, não é Sim. festa para o sindicato, é festa para os trabalhadores e trabalhadoras. Então, temos que trazer artistas populares, sim. Entendeu? Essa é a ideia. E eu tenho certeza que, no final da atividade do 1º de maio, aqui em São Bernardo do Campo, todo mundo vai sair feliz. Lembrando uma coisa, são 100 anos do 1º de maio no Brasil. 100 anos que se comemora o 1º de maio no Brasil. E tem uma boa notícia para dar em primeira mão para você aqui, para a TVT. A gente conversou aqui com o pessoal, vou falar um negócio bem legal, da mobilidade. E amanhã, em São Bernardo do Campo, ninguém vai pagar passagem de ônibus, porque todas as linhas municipais vão levar os trabalhadores de forma gratuita para que se encontre lá, vai levar ele, a família dele, o Que vizinho dele. maravilha, Moisés. Todo mundo vai, as linhas municipais aqui vão estar liberadas durante todo o dia. Entendeu? Uma conversa que nós tivemos aqui com o pessoal da empresa que presta serviço aqui em São Bernardo do Campo. E fechamos isso aí. Então, você já pode dizer aí Que para todo mundo de São Bernardo. maravilha! Então, amanhã, cidade de São Bernardo, passe livre nos ônibus municipais, das linhas municipais. Passe livre, não vai pagar nada. Cara, olha só, Não. você vai para uma festa, é convidado para uma festa, vai ter cantores e cantoras populares, samba, passagem livre e comida. Eu fiquei sabendo que vocês montaram também um esquema lá de comida, também preço, né, mais camarada, sem, né, o cara não precisa ir no, não é preço do McDonald's. Preços populares. Se o cara for tomar um negocinho ali, uma cervejinha ali, vai estar num preço bem baratinho, sabe? A gente também conversou com esse pessoal aí da cerveja. E eu vou estar Porque é festa. trabalhando.
Não, alguém tem que... Você vai ter que estar aí para falar como é que vai ser essa história. E nós vamos estar festejando. Mas a gente manda algumas fotos para vocês aí quando você está trabalhando. Deixa comigo. Moisés, eu não vou tomar mais seu tempo. Eu quero te convidar para o Conversa Sem Cuba, porque você fez uma viagem com o presidente Lula para o Japão, passou pelo Vietnã. Aliás, são 50 anos hoje, né? Nós vamos dar uma nota aqui daqui a pouco, 50 anos da Guerra do Vietnã, que é um marco também para a nossa civilização, fundamentalmente no enfrentamento ao imperialismo americano. Moisés, muitíssimo obrigado. Eu vou conversar com a tua assessoria para a gente equacionar uma data, porque eu quero que você venha nos contar aqui essa viagem. Não só, você é muito próximo do presidente Lula, no último programa que nós fizemos, a gente até se emocionou junto aqui, que eu puxei um fio de uma conversa aqui, daquele dia trágico aí no sindicato, que estávamos todos nós aí. Mas eu quero aproveitar também a sua proximidade, porque uma viagem com o presidente Lula, com esse espírito que ele tem, né, de essa inteligência perspicaz, esse humor perspicaz, eu quero alguma... Porque aqui a gente está se aprimorando também em fofoca, mas fofoca boa, viu? Eu vou conversar com a Tamara, ver se você vem, viu, querido? Muito obrigado, viu? Nada, eu que agradeço. Um grande abraço a todos e todas. Honrado em recebê-lo aqui. Amanhã a gente fala de novo, porque eu vou pedir para a nossa repórter te procurar aí, que eu quero você ao vivo amanhã no calor lá do evento. Muito obrigado, querido. Valeu. Abraço. Bom, tá aí, tem show do Belo lá em São Bernardo. O pessoal, cara, eu gosto do Belo, sabia? Não, eu gosto dele. Minha mãe outro dia estava falando, como esse menino canta bem, porque ele canta bem mesmo. O cara pode não gostar disso, daquilo e tal. Mas, cara, o show dele é espetacular, de verdade. E passe livre, né? O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos deu aqui a notícia de primeira mão. Ninguém paga passagem amanhã, o dia inteiro, na cidade de São Bernardo do Campo. Né? Vai ter lá comida também a preços populares, bebida. Esses caras sabem fazer festa pensando nos trabalhadores, viu? Eu já tive a oportunidade, vários anos, de estar lá com eles e dessa vez vou estar aqui. Nós vamos fazer uma transmissão ao vivo, inclusive dos shows. Então você, nosso telespectador e telespectadora da televisão, porque no YouTube não vai ser pela TV só, né? Só numas, né? Porque a TV Brasil inteiro. Então, vocês todos estão convidadas, todos e todas. Amanhã, quem não puder ir lá no Paço Municipal de São Bernardo, começa às 10 da manhã. Você pode sintonizar aqui na TVT, que desde manhã a gente vai estar fazendo entradas ao vivo e depois de encerrar esse jornal aqui às 18 horas, 6 da tarde, a gente entra com uma transmissão especial. Bacana? Dei o recado aí, Natasha, mais algum recado que eu precise dar? Muito bem, estou aprendendo, né? Vamos lá. Bom, a partir do próximo 26 de maio, todas as empresas do país terão uma nova obrigação relacionada com a saúde e a segurança do trabalho. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, anunciou que os riscos psicossociais, como assédio moral, cobranças excessivas e más condições de trabalho, deverão ser incluídos no gerenciamento de risco das empresas. Essa é a nova diretriz da NR1. Mas atenção, neste primeiro ano, até maio de 2026, a regra será apenas orientativa, ou seja, as empresas terão esse período para se adaptar antes de começarem as fiscalizações e possíveis multas para ajudar nessa mudança. O Ministério do Trabalho vai publicar nos próximos dias um guia completo com todas as orientações. Além disso, foi criada uma comissão especial com representantes do governo, dos empregadores e dos trabalhadores para acompanhar a implementação das novas regras. A medida tem como objetivo proteger a saúde mental dos trabalhadores. Como eu falei aqui, né, tem uma epidemia por aí, né? E tornar os ambientes de trabalho mais saudáveis. Entre os fatores que deverão ser monitorados estão situações como pressão psicológica no trabalho, falta de apoio da chefia, metas abusivas e jornadas exaustivas. As empresas terão que incluir esses riscos em seus relatórios de segurança no trabalho, junto com os perigos
físicos e químicos que já são avaliados hoje. Fique atento. Nos próximos 90 dias, o governo vai divulgar um manual técnico com todos os detalhes sobre como colocar essas regras em prática. Bom, para falar sobre esse assunto, saúde mental no ambiente de trabalho, aproveitando que amanhã é o dia do trabalhador e da trabalhadora, eu convido aqui no nosso estúdio o médico psiquiatra Gustavo Stanislau, que também é membro do Instituto Ame Sua Mente. Seja muito bem-vindo, Gustavo, tudo bem? Obrigado, Dom. Feliz de estar aqui na TVT. Você sabe que você estava aqui no backstage aqui, e eu falando aqui à vontade e tal, e eu falei, pô, tem uma epidemia, né? Aí eu falei, pô, tem um médico aqui, eu preciso tomar cuidado com o que eu estou falando. Existe mesmo uma epidemia? Seja muito bem-vindo ao TVT News, segunda edição. Muito obrigado. Feliz de estar aqui. Bom, quando a gente começa a utilizar os parâmetros que estão sendo utilizados para avaliar quem está se afastando do trabalho, a gente pode pensar numa epidemia. A gente tem dados do ano passado avaliando só afastamento por ansiedade e depressão, e a gente tem 470 mil afastamentos por ansiedade e depressão. Então a gente pode pensar nas coisas como uma epidemia, sim. Muito bem. Porque às vezes eu detesto aquele jornalismo sensacionalista, né? E eu tomo muito cuidado com isso. Então, quando eu falo, porque é a sensação que eu tenho, porque assim, a gente encontra todo o ambiente de trabalho pessoas afastadas por questões de saúde mental. É uma loucura isso. A gente pode relacionar também essas questões que eu disse aqui, né? Essas relações de trabalho, metas abusivas, mas também tem outras questões que influenciam aí, né? Essas questões hoje da internet, essa pressão por um padrão estético, né? Principalmente de jovens e adolescentes. Está correto, doutor? Está correto. A gente vive um momento onde existe uma sobreposição de muitos estímulos ao mesmo tempo, né? Então a gente está trabalhando e ao mesmo tempo a gente está respondendo uma mensagem de um familiar, a gente está almoçando, assistindo alguma coisa e respondendo um e-mail do trabalho. Essa sobreposição de estímulos faz com que o cérebro da gente fique num estado de alerta interminável. E isso faz com que a gente se sinta mais cansado, faz com que a gente se sinta menos concentrado. E a gente, assim, acaba entrando num ciclo onde a produtividade começa a cair, a gente tem que fazer um nível de esforço muito maior para produzir razoavelmente bem. Então, a gente entra nesse ciclo. E eu acho que uma coisa importante é que o que a gente tem visto é que, do jeito que as coisas estão, as pessoas não têm tido tempo para escutar o seu próprio corpo. Escutar que está com sede, que está com fome, que está com sono. E esse acaba sendo um dos pontos de partida para que as coisas todas funcionem muito mal. A gente não ter o básico, o feijão com arroz, que é dormir direito, se alimentar direito, ter um pouquinho de tempo para respirar, ter um pouquinho de lazer. Muito bem. Bom, e eu assisti uma série que muita gente deve ter assistido, aliás, muita gente assistiu, Adolescência, né? E isso me assustou, sabe, doutor? Isso me assustou. Nessa perspectiva dessa faixa etária, dessa faixa, né, da puberdade, da pré-adolescência, como é que é a tua avaliação? A gente vem vivendo uma complicação que é um afastamento dos pais e mães dos seus filhos. Isso também tem a ver com a nossa carga de trabalho e o cansaço que a gente fica. A gente vê muitas vezes pais e mães com uma dificuldade muito grande de ter energia, de poder interagir, nem que seja para conseguir entender o que está se passando no quarto dos seus filhos, né? Aliás, tem esse recorte na série, né? Pois é. Que a mãe passa, eu sempre vi, aí o pai trabalhou a noite inteira no dia do crime, né? Tem esse recorte, muito bem. E isso é uma coisa interessante, porque a gente pode até estar por perto, mas a gente não tem a energia para estar interagindo de verdade. A gente acaba interagindo em momentos muito burocráticos, a gente vê isso acontecendo com muita frequência. Uma burocracia nos cuidados, no contato com a criança e o adolescente. O que a gente vê, por exemplo, na série,
é que seria muito importante, por exemplo, que os pais ali, os pais, no caso, estivessem disponíveis em momentos que os meninos estavam cometendo algum tipo de falha ou se frustrando. Esses são momentos onde o suporte, o cuidado, o carinho fariam uma diferença muito grande para o desenvolvimento de resiliência dessas crianças. Mas nesses momentos mais delicados, geralmente os pais ou não conseguiam lidar com a situação ou não estavam presentes. E daí a gente vê crianças e adolescentes que começam a contar muito com outras crianças e adolescentes para conseguir se construir, o que pode dar muito errado. Sim. Sem dúvida nenhuma, a chance de dar errado é gigante, né? Imagina, né, você fazer reflexões com alguém da tua idade, né? E ainda mais essa idade de tantas transformações e etc. Olha, doutor Gustavo, eu realmente fiquei assustado. O senhor estava falando aqui sobre essa questão da falta de tempo dos pais, e está muito relacionado com o que disse, né, a pauta dos trabalhadores, né, dos sindicatos, agora para esse 1º de maio, que quando começou essa discussão da escala, fim da escala 6x1, eu fui me lembrar quando eu trabalhei em escala 6x1. E acontece isso que você falou, porque às vezes a gente também culpa os pais, mas, cara, o pai está correndo atrás, meu amigo, senão não consegue pagar o aluguel, a escola, a medicação, a alimentação, né? Então, essa escala, o cara fala, não, eu trabalho, né, de segunda a sábado, ou pior, às vezes não é nem no domingo, cai no meio da semana. Então, assim, não tem nem energia, disposição, energia intelectual, inclusive, para dialogar, né, entender os problemas. Eu vejo muito pai que, sabe, o cara, ainda mais num país machista, né, numa estrutura patriarcal, sobra para as mães, né? E aí a mãe tem jornada 1, 2, 3, ainda tem que ser psicóloga dos filhos, né? Como é que está no consultório isso, doutor Gustavo? Olha, isso acontece de formas muito intensas, vamos dizer assim. A gente vê alguns pais também que têm feito um super investimento nos filhos, o que também acaba gerando um problema, porque crianças e adolescentes que acabam sendo muito cuidados não desenvolvem autonomia. Por outro lado, o outro extremo, são pais que estão muito cansados, não conseguem dar o suporte, não conseguem dar o carinho. E, de novo, isso não por culpa deles, mas muitas vezes porque estão correndo demais e tendo, né, que se virar nos 30, deixando crianças e adolescentes, muitas vezes, sob a tutela da internet, que acaba sendo um grande balaio de gatos, né? Onde a gente pode ver coisas que são eventualmente interessantes, mas para quem está muito solitário, quando a gente entra na internet, qualquer pessoa nos estende a mão, a gente acaba segurando a mão dessa pessoa. E daí, como eu falei, assim, é um balaio de gatos, né? A gente não sabe o que pode acontecer. Então, no consultório é isso que vem acontecendo, muito dos extremos, assim, ou um super cuidado ou uma falta de cuidado muito extrema. Muito bem. Instituto Ame Sua Mente. Queria que você falasse um pouquinho dessa iniciativa. O Instituto Ame Sua Mente é um instituto que leva conhecimentos em saúde mental para as pessoas, principalmente para educadores. A gente tem um grupo de pesquisadores que são desde psiquiatras a educadores, psicólogos, que desenvolvem capacitações e outros tipos de ferramenta que levam conhecimentos de saúde mental para educadores, para famílias, eventualmente para alunos. E o nosso grande objetivo é mudar um pouco o cenário da saúde mental no Brasil, é trazer uma voz de humanidade, né? Trazer uma voz de cuidado, principalmente voltado para educadores da rede pública. Muito bem. Bela iniciativa, eu adoro essas iniciativas, porque às vezes a gente fica esperando tudo do poder público e o terceiro setor tem muito para contribuir. E não só o terceiro setor, a iniciativa privada como um todo, né? Então, eu imagino que, né, o doutor tem o seu consultório e etc., e reserva um tempo para fazer esse tipo de trabalho. Eu acho que a gente devia lutar sempre aqui, eu penso isso já há alguns anos, sabe, doutor? Deveria ter o atendimento no SUS, da saúde mental, deveria ser, sabe, prioridade número 1, sabe? De verdade, porque o que a gente vê, porque aí vai desequilibrando tudo, né? É o trabalho, é a família, a hora que você vê, você fala, cara, então a prevenção é muito mais barato
socialmente, pensando na sociedade como um todo, do que, né, você fazer a prevenção ou depois assumir, né, os danos à sociedade, porque isso, né, afeta para quem tem o órgão mais sensível, o bolso, né, afeta a economia também. Mas isso é uma coisa fundamental que tu está trazendo. A gente acredita muito assim que hoje em dia, para se falar de saúde mental, as pessoas têm esperado alguma coisa muito ruim acontecer para começar a investir nesse tipo de coisa. E daí a gente tem uma política de apagar incêndio. A gente não tem um trabalho preventivo de promoção de saúde, né, que vai nos dar resultados muito mais efetivos do que a gente tem visto nos últimos anos. Tá aqui, ó. Ame sua mente. Muito bem. Parabéns, doutor Gustavo. Eu quero convidá-lo outras vezes, porque esse é um assunto que, particularmente, eu me interesso bastante, rapaz, porque, assim, eu noto muito isso. A gente encontra, sabe, eu sou uma pessoa de muitas conexões, tenho 6 filhos. Aliás, hoje é aniversário do meu filho Pedro. Ele está fazendo... Eu não vou arriscar falar, não, porque o cara que tem 6 filhos aí erra até, mas o filho é o Pedro Ernesto, tá? Feliz aniversário, meu brother, meu filho querido. À noite nós vamos comer uma pizza. Mas voltando aqui, eu tenho, então, 6 filhos. Então, assim, os filhos você está sempre atento, ligado nessas questões, né, atuais, né, internet, saúde mental e etc. Tenho, né, conexões no trabalho muito grandes e eu observo isso e falo, gente do céu, cara, é uma epidemia. Então, eu torço muito para que o SUS, né, consiga dar conta, ou pelo menos, né, e o terceiro setor e a iniciativa privada, porque só uma força-tarefa, né, doutor, para nos salvar. Doutor Gustavo, muito prazer em conhecê-lo pessoalmente. Muito obrigado. Eu espero recebê-lo aqui outras vezes, ou no Conversa Sem Curva, que a gente também tem mais tempo, a gente fica lá 1 hora para aprofundar mais os temas. A produção vai entrar em contato contigo para ver se a gente marca um bate-papo sobre esse tema aí, que é muito importante. Muito obrigado. Feliz Eu que agradeço, querido. Agora, recebemos direto da redação o jornalista Gabriel Valéry, o antigo Valéry, que agora eu descobri que o sobrenome dele é francês, então vamos fazer a pronúncia certa. Ele vai vir falar de um assunto que muito nos interessa, redução na jornada de trabalho. A gente está falando tanto disso daqui, cara, e isso realmente é muito... Acabou de sair um cara aqui da saúde mental, um especialista, um psiquiatra, cara. Sabe, não é possível que as pessoas não escutam isso. Você que está aí em casa, você abraça essa causa aí. Gabriel, querido, bem-vindo novamente ao TVT Obrigado, News, segunda edição. Tudo certo, querido? Tudo certo, tudo Maravilha. ótimo. Bom, Estamos você concorda escutando. comigo? Eu fico aqui falando, dando opinião. Aí eu sempre pergunto, falei, e aí, você concorda? Eu perguntei para o doutor Gustavo agora sobre essa questão da epidemia e eu achei bem interessante. Você concorda com essa questão que a gente vive pelo menos um movimento de epidemia com essa questão da saúde mental e várias doenças, não? Com certeza, foi uma bela entrevista com o Dr. Gustavo. Realmente, a cada ano temos mais e mais afastamentos em relação à saúde mental e muito relacionadas ao mundo do trabalho. Nós temos um regime de trabalho que ainda precisa ser muito aprimorado. Olha só, Dom, por exemplo, nossa escala de trabalho aqui de 44 horas, e é possível a escala 6x1 no Brasil, né, que estamos combatendo. Países como a França têm 35 horas de jornada de trabalho. O Henry Ford, de 1926, adotou 40 horas de jornada de trabalho, uma jornada mais reduzida. E aumentou a lucratividade da empresa dele. Aumentou a lucratividade. Então, uma jornada de 1926, mais reduzida do que a nossa jornada atual, estabelecida lá na CLT, de 43, na década de 40, e reforçada na Constituição de 88. Então, desde então, não temos uma revisão dessa escala de trabalho e da jornada de trabalho. E é justamente sobre isso que o nosso ministro Luiz Marinho, do Trabalho e Emprego, falou hoje no seu programa Bom Dia, Ministro. Ele conversou sobre diversas pautas trabalhistas e essa é uma delas. Ele disse que o governo é simpático à redução à jornada de trabalho. Ele cita de uma redução de 44 para 40 horas, tá, inicialmente, mas que isso deve ser tratado via emenda constitucional. Então, a gente sabe que é um debate no Congresso, forças opositoras, forças trabalhistas, forças opositoras, forças do mercado, que são muito presentes e atuantes
no Congresso, nas esferas de poder, como a gente sabe. Então, é uma batalha dura pela frente, mas que, de acordo com o ministro Luiz Marinho, conta com a simpatia do governo, tá? Olha, eu vou fazer só um recorte aqui. Talvez o ministro, obviamente, né, pela liturgia do cargo, ele não pode falar isso que eu vou falar aqui, mas eu vou falar, nós somos o povo na rua, tá? É isso, que o ministro tem razão. Do ponto de vista, né, institucional, né, cabe ao Congresso, através de uma PEC, etc. Agora, isso daí, meu amigo, é igual feijão, só funciona na pressão, né? Ah? Então, o Sindicato dos Metalúrgicos está lá, né, mobilizando a categoria amanhã, no 1º de maio, e eu acho e sugiro a vocês todos que se envolvam nessa luta, porque isso não é só para trabalhador do sindicato, aliás, dos metalúrgicos, ou dos bancários, ou dos químicos, não. Isso é um conjunto da sociedade, porque afeta todo mundo. Está correto, Gabriel? Corretíssimo. Na própria entrevista, o ministro chegou a comentar da necessidade, sim, de apoio das pessoas, de mobilização, que é um pilar para qualquer mudança social realmente importante para a nossa sociedade. A gente pode, se der, abaixar? Vamos ver se tem mais algum detalhe para conversar dessa matéria? Vamos lá, podemos dar uma abaixadinha aí, vamos lá. Aí. Aqui, vamos lá, Toti, vou subindo aqui. Você sabe, Dom, que tem algumas correntes que querem já mudar para 36 horas, né? Ao invés de 40. Tá funcionando, hein? Tá funcionando. Esquentou meu dedo. Vamos lá. É belíssimo isso aqui, não precisa pôr Toti, não. Eu tô bagunçando aqui, fazendo uma simulação. Olha aí que legal, cara. De novo, cara, Então, como é bonito esse site, cara. Vamos lá. E a gente pode entrar nessa matéria, eu já deixei até pronto com o Guila da produção, para a gente depois conversar sobre essa matéria, que também tem a ver com a entrevista do Luiz Marinho. Você sabe, Dom, que a redução da escala de trabalho e da jornada 6x1 é a primeira pauta de luta dos sindicatos nesse 1º de maio, que eles entregaram a carta para o Lula. O primeiro item, redução da jornada. É a redução de jornada. Exatamente. Muito bem. E aqui, equidade salarial. Exatamente. É outro tema que o ministro conversou. Se a gente puder entrar nessa matéria, será perfeito. Vamos clicar e eu já vou soltar logo o meu comentário aqui. Eu vou falar uma coisa. Às vezes a gente fala assim, igualdade salarial, equidade salarial, aí fica assim, aquela coisa assim meio... Rapaz, vamos mandar o papo reto aqui. A mulherada tem que ganhar igual o homem quando faz a mesma função, cara. Isso é arcaico, né? É improvável. Nós estamos aqui já, né, no primeiro quarto do século XXI, né? 2025, a gente está discutindo igualdade salarial. Não, esse debate, para mim, tem umas coisas que me dão constrangimento, viu? Não, é constrangedor, Dom. Nós temos uma legislação, a própria CLT já prevê isso desde 43. A Constituição vem e reafirma isso. Agora, o governo Lula sancionou, em 2023, uma nova lei cobrando igualdade salarial para mesmo cargo e função, homens e mulheres. Parece óbvio, né? Parece óbvio. E é uma coisa tão antiga que a lei já vem discutindo, a sociedade vem discutindo, mas é complicado de aplicar. E, Dom, o ministro ele comentou, se a gente puder abaixar, a gente vai ter um detalhe. Vamos que lá. Falta... Só funciona quando eu... Só funciona se você... Vamos lá. Vamos lá. Não, aí tem todos os detalhes da entrevista. Marinho, você entrou a sua fala na Lei 14.611, que foi sancionada agora pelo Lula, sendo que já tinha desde lá da década de 40, é isso? Né? Desde 43, desde a CLT. E olha só, esse é o ponto que eu queria chegar. Empresas relutam em divulgar os dados sobre salários homens e mulheres, mesma função, tá? Existe uma batalha. Algumas empresas, quando são autuadas ali pelo Ministério do Trabalho e Emprego, pelos auditores, eles invocam a LGPD, a Lei de Proteção de Dados, falam que isso é dado interno e não interessa ao governo, isso é dado nosso, ok? Porque o governo, a fiscalização é essa. Você chega lá e fala, deixa eu ver aqui, quanto ganha essa mulher, quanto ganha o auxiliar, né, sei lá, o auxiliar 1. Mulher, a Maria ganha quanto? O João ganha quanto? Isso. Exatamente. Cara. Mas tem barreiras que as empresas relutam, algumas empresas, né, relutam a divulgar esses dados. E o próprio ministro fala, né, isso é importante para a própria empresa se conhecer, conseguir trabalhar de uma forma coerente com os nossos tempos, né, Dom? Que absurdo. Não,
Gabriel, vou falar uma coisa para você. Eu falo, às vezes, como brasileiro, dá certo constrangimento, né? Que é o que eu falei, nós estamos num quarto do século XXI, cara, esse tipo de discussão. Aí assédio no trabalho, assédio moral. Você fala, não, cara... Não. E aí a gente olha para o Congresso Nacional e, para mim, a lição que fica é que o povo, a classe trabalhadora, precisa se entender como classe trabalhadora e partir para a rua, partir para a manifestação e etc., porque é desumano. Gabriel, vou me despedir de você. Eu fico muito feliz com a tua vida aqui, viu, rapaz? Já sabe, né? Aqui você vem quando você quiser, você está aqui a redação aqui do lado, não precisa nem bater na porta para trazer notícias importantes como essa. Um abraço na família e todo o povo da redação. Muito obrigado, é um prazer. Muito bem. A Justiça do Distrito Federal condenou o deputado, falando em Congresso, né, conservador, complicado, a Justiça acaba de condenar o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, ao pagamento de R$200 mil em danos morais coletivos por discurso transfóbico. A condenação se deu por seu discurso proferido na tribuna da Câmara dos Deputados no Dia Internacional da Mulher. O cara mandou essa, no Dia Internacional da Mulher. Ele foi lá e fez uma... Em respeito aqui aos artistas circenses, né? Mas, enfim. A ação foi movida por associações representativas da comunidade LGBTQIA+, que acusaram o parlamentar de promover discurso de ódio ao vestir uma peruca amarela e disse que se sentia uma mulher. Tá aí a foto. Cara, é bizarro isso, né? Não, é triste. Na verdade, dá tristeza, cara. E ver pessoas ainda apoiando esse tipo de político, né? Eu vou falar uma coisa. Ele ainda disse que as mulheres estão perdendo seu espaço para homens que se sentem mulheres. Na sentença, a juíza Priscila Faria da Silva, da 12ª Vara Civil de Brasília, entendeu que o discurso de Nicolas Ferreira não se enquadra na liberdade de expressão. A conclusão a que se chega é a de que os dizeres proferidos pelo réu no púlpito da tribuna da Câmara dos Deputados na data de 8 de março, diz a juíza, desbordam dos limites do direito à livre manifestação do pensamento e constituem verdadeiro discurso de ódio, na medida em que descredibilizam a identidade de gênero assumida pela população transexual e insuflam a sociedade a fazer o mesmo, disse a magistrada. Bom, cara, isso, né, já faz um tempo que aconteceu, a condenação saiu. Agora saiu barato, R$200 mil. Essa turma aí é tão complicada essa coisa que se esse cara abrir um chamado aí pedindo Pix para ajudar a pagar isso, ele vai juntar igual o outro lá, quase R$30 milhões. E a gente olha para o que está acontecendo nos Estados Unidos agora com o Donald Trump em relação às pessoas trans, é a mesma coisa, né? Aqui a gente conseguiu derrotar o cara e ele está inelegível. Agora o Trump conseguiu, né, ser reeleito. Por isso que eu falo, aqui tenho falado do risco da extrema-direita, do fascismo, né? E agora o cara voltou e um dos alvos dele são as políticas públicas, né, em relação à proteção de pessoas trans. Sem falar... Ontem a gente deu uma notícia aqui de uma criança que foi deportada, que está fazendo, cidadã americana, tá? Que está fazendo tratamento de câncer, os caras não quiseram nem saber. Pegaram a mãe e falaram, ó, pega o teu filho e leva de volta para Honduras, senão nós vamos ficar com ele aqui e você vai embora. Que você está presa e deportada. Bom, mas é isso, né? Então a gente precisa estar atento. Porque essa musculatura dessas pessoas que pensam dessa forma, que debocham do outro e etc., isso a gente precisa interromper urgentemente. Essas pessoas precisam ser politicamente isoladas e, mais do que isso, pagarem por seus crimes. O mercado de trabalho brasileiro acaba de registrar uma excelente notícia. A taxa de desemprego no primeiro trimestre de 2024 ficou em 7,9%, segundo dados divulgados hoje
pelo IBGE. Este é o menor índice para um primeiro trimestre desde 2012, quando começou a série histórica da pesquisa. Os números mostram um mercado em recuperação, com a população ocupada atingindo o recorde de 100,9 milhões de brasileiros empregados. Pela primeira vez em 9 anos, o número de desempregados ficou abaixo de 9 milhões, alcançando 8,6 milhões de pessoas. O desempenho positivo foi impulsionado principalmente pelo setor de serviços e pelo aumento de 2,5% nos empregos formais com carteira assinada. Sabe aquela série T, bonita, azul, assim, né? Que tem um povo aí hoje, está aí, ó, que tem aí um povo debochando disso, cara. Não, é muito louco isso, né? Mas está aí, ó, com essa carteirinha, né, essa carteira assinada. Que notícia boa. Os resultados são ótimos, mas especialistas destacam a necessidade de políticas para manter essa trajetória de crescimento e garantir que a recuperação do emprego continue nos próximos trimestres. Para falar sobre isso, a gente chama a nossa analista em economia, Ana Paula Salviati. Seja bem-vinda, minha querida Ana Paula. Até que enfim deu certo a nossa agenda de você estar aqui no TVT News. Muito obrigado, querida. Como você está? Eu estou mutada. Tá. Não, estamos te ouvindo bem. Não estou mutada, não foi dessa vez. Não foi dessa vez. Porque você sabe que tem uma maldição, segundo a minha companheira Ângela. A Ângela disse que tem uma maldição do áudio mutado, é lá ou cá, toda vez acontece isso, mas nós já estamos superando essa maldição. Estamos superando, vai caindo por todo o mal, vai ficando para trás. Estamos ao vivo na TVT, segunda edição, para falar sobre economia. Agora sim, hein, Dom? Agora sim, agora sim. Ana, eu queria te fazer, já começar com uma pergunta, como o programa que eu apresento às terças, 9 da noite. Conversa sem curva. Então, eu vou te fazer uma pergunta já sem curva. Eu falei aqui agora, e isso é fato, sempre quando tem essas altas, tal, são notícias positivas, aparecem uns especialistas que dizem, não, mas olha, precisamos tomar cuidado. Então, quando eu vi essa pauta, eu falei, liga para a Ana Paula urgente que eu quero ouvir a especialista, porque nela eu confio. Por favor, querida, como é que você avalia essa notícia? É uma notícia muito bacana, muito boa. A gente tem que lembrar o seguinte, que, segundo a própria matéria da PNAD contínua, é o menor número de desemprego para esse período do ano, tá? O segundo menor nível de desemprego para o primeiro trimestre foi em 2014, né? Só para a gente lembrar, 2014 foi o último momento ali do nosso grande desenvolvimento, né? O nosso grande crescimento, né? Foi o último, digamos, suspiro antes da redução, da desaceleração que nós tivemos em 2014 para 2015. Pleno emprego, Ernesto, significa o seguinte, é a quantidade de pessoas empregadas que não gera pressão inflacionária. Isso é um conceito. O analista pode querer falar, abordar, mas aí ele está, digamos assim, retorcendo Keynes na cova, né? Mas ninguém se preocupa muito com o final do Keynes ultimamente. Mas pleno emprego é um conceito que funciona dessa forma. É a massa total de pessoas empregadas dentro de uma economia, dentro de uma economia nacional, que não gera inflação. Então, a sua pergunta vai muito no sentido de os analistas estão sempre falando que nós estamos em pleno emprego, que isso está gerando uma pressão inflacionária. Eu vi mais cedo que o nosso presidente do sindicato, né, do ABC, estava pensando em falar com o Galipolo. Pode falar, pode lembrar ele lá na reunião, na próxima reunião do Copom, que nós não estamos nem mais em pleno emprego, tecnicamente, né? Com 7% agora de pessoas desempregadas, 7% de emprego, ele não precisa nem se preocupar com a massa de inflação gerada pelo consumo. Muito bem. Eu estou aqui recebendo aqui que nós temos um convidado muito especial, assim como você, que é o José Genuíno. Já ele está chegando aqui.
Se ele chegar ainda quando você estiver no ar, nós vamos ver se a gente coloca ele aqui para a gente fazer um bate-bola aqui, se for tecnicamente possível, né? Então eu vou pedir para a nossa técnica já dar uma olhada nisso. Agora, muito bem, então podemos já falar, né, com o presidente do Banco Central, né, para falar, ó, meu filho, você se acalma aí, porque agora nós temos uma novidade, né, o pleno emprego. Bom, interessante. Bom, Ana, como é que você avalia essa pauta dos trabalhadores agora no 1º de maio? Quando eu tenho falado muito isso sobre o fim da escala 6x1, né? E também a redução de jornada sem redução do trabalho, porque isso é uma coisa que, às vezes, assim, quem é pego desprevenido, o cara fala, não, peraí, mas vai reduzir a jornada, vai reduzir o salário, isso... Como é que você avalia esse impacto, caso, né, a gente consiga, e todo o povo trabalhador está lutando para isso, para conseguir ter a redução de jornada de trabalho, além das outras pautas. Mas, especificamente essa, como é que você avalia numa perspectiva econômica? Olha, Ernesto, eu estou muito... Quero primeiro elogiar a pauta de hoje, né? Foi redonda, o presidente do sindicato, o psiquiatra, né? A questão da pauta da redução da jornada de trabalho sem redução do salário é fundamental para a saúde mental dos trabalhadores. Essa precisa ser uma pauta clara para os trabalhadores. Eu gostaria de acreditar que isso não é difícil para que nós, trabalhadores que já passamos pela jornada 6x1, fica muito claro que é deletério, é desumano trabalhar nessa escala, né? Mas para a grande espuma de trabalhadores que ainda não trabalhou na escala 6x1 e tem alguma dúvida, eu tenho certeza que ele não trocaria o seu trabalho 5x2 pelo 6x1. Em termos econômicos, isso só vai gerar mais capacidade de consumo, aquecimento do mercado de trabalho. Por um lado, a gente vai ter os mesmos mecanismos de contrapeso sendo utilizados, né, de que isso pode aquecer a economia ainda mais, e aí a panela de pressão econômica explode e o fim do capital, só que não acontece. Em termos econômicos e práticos, nós vamos ter um aumento da demanda por novas aberturas de vagas de emprego. Isso é fato, certo? Então, essa margem de pessoas desempregadas tende a diminuir, porque para você fazer uma escala 5x2, você vai precisar contratar mais uma figura para cumprir a jornada da escala. Basicamente isso. Em termos microeconômicos, isso faz com que aumente a capacidade de consumo dos seus itens. Então, se você é um microempresário ou você é uma fábrica, um setor específico da sua produção, se você está contratando mais pessoas vão ter poder aquisitivo para consumir os seus produtos. Isso, digamos, é o capitalismo no seu sentido produtivo, né? O capitalista que entende que é mais um gasto, talvez ele tivesse que entender que ele está no ramo errado, né? Porque o sentido da produção econômica, o sentido do emprego, da geração de emprego, é que o capitalista só gera mais uma vaga de emprego porque dá lucro para ele, certo? Ele não gera empregos porque ele é uma boa pessoa. O emprego é gerado porque aumenta a capacidade de lucro. O que nós estamos falando é que pessoas que trabalham em melhores condições de vida, de salubridade, de saúde mental, produzem melhor. Nós estamos falando do argumento do capitalista, né? É um pouco fazer o papel do diabo para o próprio diabo, né? Explicar para o capitalista que o trabalhador vai trabalhar melhor se ele não trabalhar 16 horas, se ele não trabalhar 6x2, se ele não trabalhar como um condenado. Mais pessoas vão trabalhar, mais pessoas vão ter capacidade de consumo e as pessoas que trabalharem vão trabalhar melhor. Então, é benéfico para o sistema como um todo. E é uma pauta dos trabalhadores, porque isso diz respeito à nossa saúde mental, à nossa capacidade de vida. Se você não está medicado, é porque você é a única pessoa do seu seio familiar, provavelmente, que não está medicada. Está todo mundo enlouquecendo, né? O doutor que passou aí é isso, nós atendemos o telefone, nós
vamos dormir com tarefas atrasadas, nós vamos dormir sem saber como pagar o aluguel. Isso não é vida, certo? O Jeff Bezos, Ernesto, se você me permitir, ele falou há alguns dias atrás que é importante que todo trabalhador da Amazon vá para o trabalho sentindo que ele possa ser demitido. Porque trabalhadores que vão para a sua função, que desempenham seus trabalhos acreditando que eles possam ser imediatamente demitidos, desempenham melhor o seu trabalho. Isso é uma forma selvagem de capitalismo, certo? Não que o capitalismo não seja isso, mas é a nossa capacidade de mobilização, de conscientização da nossa classe, porque se a gente parar de trabalhar, a gente não sobrevive, a gente não quer isso, a gente quer continuar vivendo em boas qualidades. É da nossa conscientização entender que a gente quer viver com qualidade de vida. Quem entende que a gente pode trabalhar mais e pior, porque vai gerar mais lucro, não nos interessa esse tipo de trabalho. Então, é parte da luta de braço aqui, da queda de braço, né, Ernesto? Essa que você trouxe aqui, que nós estamos advogando, né, fazendo o papel de advogado do diabo para o diabo. Né? Exato. E o diabo burro, ele não entende. Uma loucura. Né? Antes de eu dar prosseguimento aqui, eu estou tomando um cafezinho aqui. Tu sabe que cafezinho que é isso aqui, não? Ah, eu sei. É o cafezinho, é o café da Cecília, do É o MST? É café da Cecília? Dona Cecília, exatamente, Ah, que você foi muito bom. presenteada com quando teve aqui no Conversa Sem Curva, gostinho de democracia, reforma agrária, e agora ele está com gostinho, sabe do quê? Escala 6 por 1. Fim dela. Muito bom. Tá dando aqui Muito um. bom. Esse café é ótimo, gente. É muito bom. Ana Paula Salviati, me diz uma coisa. Você tocou agora na tua fala sobre essa questão de quem não está tomando um remedinho é porque tem alguma coisa errada agora, né? Porque ou você é o único, exclusivo, tal, dentro da tua família, do teu grupo. Isso é uma coisa que também é uma consequência dessa brutalidade e selvageria do capitalismo nesses momentos, que é difícil a gente imaginar que esses grandes, né, não percebam isso. Então, para além de tudo, é muito desumano. Né? Quando a gente fala de capitalismo, eu tenho lido um pouco sobre a China. Aqui tem um pessoal da TVT que esteve na China há pouco tempo. Meu filho Pedro, que está fazendo aniversário hoje, está se tornando um especialista em análise da China. E é o capitalismo que serve ao Estado, ou seja, ele serve ao povo chinês. Ele está ali para servir o povo chinês. Você pode ter uma empresa, não tem problema, você vai ganhar dinheiro, mas né, a empresa, o sistema é para o povo. Aqui no Brasil, a gente tem uma maneira de falar, o Estado não funciona. Não, o Estado ele funciona sim, só que ele funciona, né, para essa parcela minúscula que detém o grande capital aqui no Brasil. Você concorda com essa avaliação? Como é que você recebe isso, Ana Paula? Olha, Ernesto, com dados desatualizados em pelo menos uns 6 anos, nós sabemos que 264 pessoas, né, eu acho que é fácil pensar quantos são 264 pessoas. É aproximadamente o que cabe num vagão de metrô, né? No trem do metrô todo, né? Quando a gente se desloca na estação. 264 pessoas no mundo hoje detêm a mesma quantidade de riqueza que 7 bilhões de pessoas. O capitalismo não deu certo, certo? Só que ele se vende como a única opção. Ele não é a única opção. E se essa for a nossa única opção, era melhor entregar logo para as baratas, porque é o que vai sobreviver da nossa relação social capitalista, né? Então, o capitalismo, né, a gente estava comentando, se ele, por ele próprio, ele faria a gente trabalhar 7 por 7, né? Esquentar uma cama e o outro turno ir para outro. O capitalismo não tem esse nível de civilização. A civilização é a gente que propõe, porque é a gente que trabalha nesse ritmo imposto. Você está falando do capitalismo chinês, né? E tem um texto muito bom escrito pelo Hélio Jaguaribe,
em 1970, e ele discute várias formas de Estado capitalista, e ele fala que é impossível, no estado de coisas, a gente implementar o capitalismo de Estado, né, como o chinês, aqui no Brasil, porque, dentre outras coisas, nós temos um passado colonial, né? E nós temos uma distribuição social de forças aqui que impede o mínimo de civilização, né? Então, a gente tinha que superar, digamos assim, como o Florestan Fernandes falava, a gente tinha que pelo menos tentar civilizar, né, as nossas relações sociais, né, para que a gente pudesse ter, no mínimo, uma discussão que pessoas como Nicolas Ferreira e Eti Caveira aí não pautassem a nossa discussão, né? A gente tem que lutar pela civilização da coisa toda, né? Da nossa sociedade. A gente tem que pautar pela redução da criminalidade, mas na redução da violência, por acesso à educação, por qualidade de vida, por equidade salarial, né? E saber quais são os limites do Estado brasileiro por causa dessa sociedade que nós nos formamos, né? Nós, antes Pindorama, depois Brasil, e nós nos constituímos na base da porrada, de muito sangue, muita gente morta, uma revolução burguesa que foi feita por cima. Então, a gente tem muita civilização para instituir aqui, para poder pensar num Estado que não seja governado 100% pelas elites, por cima, né? Muito bem. Olha, Ana Paula Salviati, que prazer recebê-la aqui. A gente estava brigando com a agenda para cá, para lá, mas ainda bem que deu certo. E nós vamos continuar insistindo aqui em entrar em contato contigo para a gente acertar a agenda, porque a gente precisa democratizar o acesso a essas informações, essas análises, a maior quantidade de gente possível, porque o conhecimento transforma, o conhecimento é ele que nos dá, como disse Che Guevara, né? A gente precisa dominar a ciência para travar a luta contra o capitalismo e o imperialismo americano. Ana, um beijo para você, muitíssimo obrigado. Um beijo. Viu? Feliz, Prazer, estou feliz. sempre aqui. Tchau, tchau. Obrigado. Bom, nós vamos para o nosso break, mas antes disso eu queria passar aqui a nossa enquete. Como é que está a nossa enquete? Dá para fazer uma interação aí? Vamos lá. Você já presenciou algum caso de racismo ou sofreu racismo na pele? Porque isso é mais comum do que a gente imagina. O TVT News quer ouvir a sua opinião. Não sai daí que daqui a pouco tem José Genuíno aqui presencialmente comigo. Ó, saiu a parcial ali, coloca ali rapidinho, por favor. 80% sim já presenciou ou sofreu e 20% não. Eu quero só fazer uma observação. Eu tenho certeza que quem votou não, muitas vezes não sabe exatamente, não consegue perceber uma situação de racismo. Não é isso, Batata? É isso mesmo. Sai daí não, que a gente volta já com José Genuíno. Vamos dar uma olhadinha na nossa pesquisa, que eu fiquei com uma dúvida aqui, eu queria falar sobre isso. Pode ser? TVT News, segunda edição, fazendo uma enquete. Se der para colocar aqui, como é que é? 80% diz que já presenciou algum caso de racismo ou sofreu racismo. E 20% não. Eu estava falando aqui, mas eu falei meio rápido, eu acho isso importante. Esses 20%, provavelmente, se você votou não, pense um pouquinho, porque às vezes é muito sutil. Como o racismo ele é estrutural, às vezes você passa batido. Você fala, não, eu não sei, eu acho que foi, não foi, é mimimi, não é. Então, preste atenção, porque daqui a pouco nós vamos trazer um caso que aconteceu na Câmara Municipal de São Paulo, da cidade de São Paulo. Que a gente fala assim, a Câmara Municipal, meu amigo, São Paulo é uma das maiores cidades, aliás, é a maior da América Latina, uma das maiores do mundo.
Aqui são 12, 13 milhões de habitantes, que, né, maior do que muito país aí. Bacana? Bom, hoje, 30 de abril de 2025, marca-se 50 anos do fim da Guerra do Vietnã. Conflito que durou 2 décadas, 1955 a 75, e deixou cicatrizes profundas. A queda de Saigon em 75 encerrou um capítulo sangrento. 1,1 milhão de vietnamitas e 58 mil soldados americanos morreram. O conflito começou após a divisão do país pelo Paralelo 17. De um lado, o Vietnã do Norte, comunista, apoiado pela União Soviética e a China. Do outro, o Vietnã do Sul, aliado dos Estados Unidos. A ofensiva do Tet, em 68, com ataque surpresa em 100 cidades, virou o jogo. Expôs a fragilidade americana e acelerou a retirada das tropas em 1973. A guerra também deixou heranças tóxicas. 76 milhões de litros de agente laranja despejados pelos Estados Unidos, contaminando gerações. 6,7 milhões de toneladas de bombas, mais que o dobro usado na Segunda Guerra. A resistência vietnamita, inspirou revolucionários como o comandante Che Guevara, que em 67 clamou: criem 2, 3, muitos Vietnãs, incentivando a luta global contra o imperialismo, num discurso feito em 1967 na Organização de Solidariedade aos Povos da África, Ásia e América Latina, lá em Havana. A reunificação trouxe desafios. 1 milhão de vietnamitas fugiram de barco nas décadas seguintes. Hoje, filmes como Apocalypse Now e a foto icônica de Kim Phuc, vítima de Nepal, mantém viva a memória do horror. A guerra do Vietnã provou que nenhum poder militar supera a resistência de um povo. Que essa data nos lembre de buscar paz, não conflitos. Para detalhes, acesse a matéria completa no TBT News. Está aqui no site www.tbtnews.com.br. Bom, agora eu tenho a honra de chamar para entrar aqui nos estúdios da TBT, no TBT News 2, José Genuíno, meu companheiro. Seja muito bem-vindo ao TBT News. Que muito honra, obrigado. Comandante, recebê-lo aqui. A honra aqui. E o agradecimento de lembrar essa data histórica. Muito 50 bem. anos da vitória dos vietnamitas, né? E teve antes a Batalha de Dien Bien Phu, em 54, quando libertaram o Vietnã do Norte. Aí ficou o Vietnã do Norte, capital Hanoi, e o Vietnã do Sul, Saigon. E essa derrota foi muito importante para tirar a prepotência, a arrogância do imperialismo americano, que está precisando de sofrer uma derrota novamente. Mas eu queria, Ernesto, dizer o seguinte: eu agradeço porque lembrar essa data para mim é muito forte. Primeiro porque eu comemorei essa data quando eu era preso político no presídio Barro Branco, com mais 40 companheiros presos. Nesse dia nós gritamos, cantamos a Internacional, cantamos Apesar de Você, cantamos Caminhando e Cantando, dentro do presídio Barro Branco, lembrando a vitória dos vietnamitas. E é isso que você fala, quando um povo está unido em torno da independência nacional, da democracia e do socialismo, ele é invencível. Invencível, é isso. Bom, como você falou, né, nós estamos... o mundo precisa novamente que o imperialismo americano tome uma lição como essa. Naquela época, mesmo dentro dos Estados Unidos, pela brutalidade da guerra, inclusive contra os soldados americanos, né? Eu passei aí, foram mais de quase 60 mil mortos. Havia um movimento dentro dos Estados Unidos com grandes, John Lennon e outros, esse movimento, né, de hippie, do Woodstock. A luta por direitos civis, a luta Martin por Luther King. Tudo isso deu uma certa musculatura, né? Dá para a gente fazer uma análise de conjuntura daquela época e tirar alguma lição para hoje? Dá, até porque a década de 60, de 50 a 60, foi a era das revoluções. A Guerra do Vietnã foi acompanhada, a gente fazia nas universidades tribunal
Bertrand Russell, para julgar as atrocidades dos Estados Unidos no Vietnã. A gente fazia marchas, caminhadas, ocupação de faculdades. E aquilo estava relacionado com a vitória dos comunistas em Pequim, estava relacionado com a vitória em Cuba, de 59, e estava relacionado com a era das revoluções em todo sentido. A revolução cultural, revolução dos costumes, no plano cultural. E nós somos filhos daquela era de revoluções. E o Vietnã deu um grande exemplo para a humanidade. Aliás, as atrocidades que os Estados Unidos, junto com o governo de Israel, está fazendo contra o povo palestino, eles fizeram isso contra o povo vietnamita. E o povo vietnamita derrotou a maior potência militar do planeta naquele momento. Eu acho que a luta, a disposição de não aceitar a exploração, a dominação, é a grande lição do Vietnã. Render. Não se render. Ho Chi Minh, Giap, a maneira como eles organizaram a resistência no mundo inteiro, porque o mundo inteiro se mobilizou. Os tribunais, as marchas, inclusive nos Estados Unidos. E por falar nisso, Ernesto, tem um grande documentário na forma de filme, uma trilha sonora para um golpe de Estado. É exatamente as imagens dos anos 60, o assassinato de Patrício Lumumba. Se conseguir, eu vou só pedir aqui para ilustrar, se conseguir achar na internet, colocar aqui para ilustrar, é bom que a gente já dá a nossa dica cultural da semana, já fica de alto nível. É emocionante esse filme. Como chama? Como é Trilha sonora para um golpe de Estado. Trilha sonora para um golpe de Estado. O povo vai fazer, a produção vai fazer uma busca aqui, daqui a pouco a gente... Inclusive, coloca como os Estados Unidos, olha bem, os Estados Unidos na ONU falando da paz, Roosevelt falando disso, daquilo outro, e mandando matar o Patrício Lumumba, que era o presidente da República do Congo. Então, e o movimento negro americano de jazz, Malcolm X, Angela Davis, se manifestavam em solidariedade aos africanos, principalmente a liderança de Patrício Lumumba. E aí tem, por exemplo, o Fidel Castro, quando ele visita a ONU um ano depois da Revolução. Quer dizer, foi essa era de revoluções. Nós estamos vivendo agora uma era de regressão. Mas a esquerda, os socialistas, não podem baixar a cabeça e se inspirar no exemplo dos Vietcongs, dos vietnamitas. É isso. Olha, eu vou falar, assim que eu vi essa matéria no nosso site, aliás, o Alexandre Barbosa, jornalista aqui, ele me mandou esse link, acho que ontem à noite ainda. Ele falou, olha o que nós temos. Aliás, a matéria é dele. E aí eu falei, pô, a gente podia fazer uma coisa especial. Agora, jornal diário, essa notícia quente que a gente corre para lá e corre para cá. Eu falei, rapaz, como é que a gente pode fazer uma coisa especial? E aí eu comecei a me lembrar dos meus tios, que como você foram presos políticos, 2 são desaparecidos, 2 estão... Um morreu agora há pouco tempo, já não por questões políticas, questão de saúde, e tem o Jairo ainda vivo. E a gente conversava muito sobre isso. Eu aprendi muito com eles sobre isso. Então passou um filme na minha cabeça e imediatamente eu pensei em você, Genuíno. Eu falei, não, eu vou ligar. Eu te liguei logo cedinho. Foi. Né? Eu falei, eu vou ligar pro Genuíno, porque o Genuíno é o cara certo. E eu li, quando você me convidou, aí eu fui reler um livro, obra-prima, A Guerrilha Vista por Dentro, que era um livro de cabeceira que a gente lia, estudava, comentava quando eu fazia parte da experiência de preparação da Guerrilha do Araguaia. É um livro, A Guerrilha Vista por Dentro, é do Giap, muito interessante. Toda a experiência dos vietnamitas. Olha aqui, o trailer do... Cadê? Trilha sonora para um golpe de Estado. Pode rodar sem áudio mesmo, a gente vai falar daqui, ó. O Genuíno vai comentando, vamos lá. Aí, Gê. Olha só que maravilha, cara. Aí, a turma do jazz todo... E como aquela luta dos africanos, particularmente do Patrício Lumumba, refletia no movimento por direitos civis dos Estados Unidos, do jazz americano, né? Muito bem. Caramba, tá aí o trailer, nossa dica, então, né, cultural já fica aí. Depois nós vamos preparar uma arte bonitinha e vamos passar isso aqui. Aí, ó. Oh, meu Deus do céu. Eu acho que eu nasci na época errada, viu, Genuíno? Eu vou falar uma coisa. Politicamente, eu nasci
na era das revoluções, em todos os sentidos. Ela revolução política, revolução cultural, revolução ideológica, revolução no plano musical, Jovem Guarda, Beatles, todo o movimento, Bossa Nova, tudo que foi surgindo naquele período. Isso desagou, Ernesto, no golpe de 64, que foi exatamente uma ruptura autoritária, ditatorial, diante do grande movimento de reforma de base uma reação, do João Goulart. É uma reação. E é bom lembrar isso, porque agora nós estamos diante de uma grande oportunidade histórica, que é o julgamento dos militares, são 5 4 estrelas que estão no banco dos réus, porque tramaram a intentona golpista do 8 de janeiro. E é importante porque a gente vai pesquisar na história do Brasil e ver os relatos de como se fazia golpe, tentativa de golpe, dezenas de golpes ao longo da história da República, tentativas e golpes. E eu acho que ao lembrar o Vietnã, ao lembrar Cuba, ao lembrar a Venezuela, ao lembrar a China, nós temos que nos inspirar, porque para nós a memória orienta o futuro, para que a gente não fique perdido no presente. E eu acho que o Vietnã é um exemplo marcante, por isso que eu, além de agradecer essa oportunidade, eu não posso deixar de ir no estúdio, porque é uma obrigação nossa estar lá. Porque eu me lembrei, 50 anos atrás, eu estava no Instituto do Barro Branco, como preso político, mais 40 companheiros, e lembramos à noite a vitória. Também foi um ano interessante, porque também nós comemoramos a Revolução dos Cravos em Portugal. É importante lembrar esses dados. Isso para a gente não perder a esperança, não perder a ideia de construir um futuro, a ideia de não se dobrar a essa barbárie, a esse massacre. O reino do mercado e o reino da mercadoria, o reino do autoritarismo não pode reinar. Nós temos que ter o reino popular das pessoas, homens e mulheres que lutam contra a escravidão, contra o machismo, em defesa das comunidades LGBTQIA+, em defesa da nova classe trabalhadora, que hoje é diferente. Eu estava aqui lembrando para um trabalhador que me atendeu na minha casa, disse, olha, amanhã é o 1º de maio, é a nova classe trabalhadora que não está na fábrica, está na rua, prestando serviço. Mas eu acho que isso é importante, porque essa caminhada tem que resgatar. Não é para ficar num mural parado no tempo, é trazer para o presente e para o futuro. Muito bem. Genuíno, toda vez que eu converso com você, e fundamentalmente pessoas com o teu perfil, dessa mesma geração, que enfrentou a ditadura militar, que viveu toda essa efervescência política dessa época, eu fico sempre pensando o seguinte, como vocês são otimistas. O Frei Beto esteve comigo no Conversa em Curva, eu não canso de falar isso, mas é uma verdade. O Frei Beto falou o seguinte, eu falei, como estou falando para ti, esse otimismo, essa firmeza ideológica, essa certeza nas palavras, essa capacidade de análise, de conjuntura do que está acontecendo e com resgate histórico, trazendo o resgate histórico. O Frei Beto me disse o seguinte, que a gente tem que guardar o pessimismo para os dias bons. Você concorda com isso, Genuíno? Eu concordo, até porque a esquerda, os socialistas, têm que construir a esperança. A esperança não é esperar, é construir no dia a dia. E ao construir a esperança, você se move por causas. E, tem uma frase muito importante do Victor Sérgio que ele diz o seguinte, Memórias de um Revolucionário. No sistema capitalista, quando você baixa a cabeça, você morre. Quando você levanta e luta, você reconquista a dignidade. E eu acho que muitos companheiros que deram a vida nessa caminhada, deixam aí um exemplo, porque jogaram a vida para libertar a humanidade, para libertar a classe trabalhadora. E eu acho que a gente está vivendo um período muito duro, muito triste. Quem vê os Estados Unidos, o seu presidente, falar que quer dominar o mundo, e como é que ele quer dominar o mundo? Fazendo o que ele está querendo fazer em El Salvador, com Bukele, no Milei na Argentina, fazer o que ele quer fazer com Netanyahu contra os palestinos, fazer o que ele quer fazer ao lado do Zelensky na guerra na Ucrânia. Ele quer ser o policial do mundo. E eu acho que nós temos que levantar a bandeira daquilo que era cantado nos anos 60, o internacionalismo solidário. O internacionalismo que mostra que a gente tem que levar em conta toda a conjuntura mundial
para militar, para trabalhar. Nós não podemos aceitar que a barbárie seja normalizada. É isso. E é isso que a gente vive, né? O risco é esse. Porque quando a gente pega essa discussão para lá e para cá, né? Fala, olha, nós não estamos discutindo um modelo de sociedade, nós estamos enfrentando a barbárie, é a civilização contra a barbárie. Exatamente. O que essa turma propõe é isso. Está correto, Genuíno? Está correto. Eles propõem o quê? Destruir a população jovem, pobre, negra, nas comunidades, não é mais exército de reserva, como se falava no século XIX. É exército descartável. Tem que ter uma polícia para matar, para atirar. Ou essas pessoas vão para o crime organizado, para o tráfico, para as milícias, ou então vão para as cadeias, ou então são eliminados. Quer dizer, por quê? Porque o sistema precarizou a vida, o sistema precarizou os direitos. Nós vamos lembrar o direito ao trabalho, o direito do trabalhador, do 1º de maio, que nasceu numa luta heróica histórica. E eu acho que vale a pena lutar. A luta é o caminho para a gente conquistar direitos, democracia, emprego, desenvolvimento econômico e lutar por um outro modelo de sociedade. Eu, como socialista, me inspiro no Vietnã, me inspiro na China, me inspiro na Revolução de Outubro, Cuba, que é um patrimônio da humanidade. O que os cubanos enfrentam não é brincadeira. Então, essa data é muito significativa. E eu estou viajando, Ernesto. Há 50 anos eu estava, eu tinha menos de 30 anos, há 50 anos eu estava no presídio Barro Branco, com mais 40 companheiros, né? Alguns você conhece de nome, e a gente lembrava a vitória do Vietnã e depois a vitória dos portugueses da Revolução dos Cravos. Vamos celebrar. José Genuíno, muitíssimo obrigado. Valeu. Aula, uma honra recebê-lo aqui. Muito obrigado, valeu. Eu espero contar com você outras vezes Nesses aqui. momentos especiais, pode me convidar, que para mim é uma tarefa, é um chamamento e eu tenho que vir. Forte abraço, querido. Valeu, muito obrigado, viu? Boa sorte. Bom 1º de maio para nós. Isso aí, valeu. Muito obrigado. Ontem, a Câmara Municipal de São Paulo foi palco de um episódio lamentável. A vereadora Cris Monteiro, do Partido Novo, protagonizou uma cena de racismo contra a colega, também vereadora Luana Alves, do PSOL, durante a sessão que aprovava o reajuste salarial dos servidores. Cris Monteiro não só interrompeu a fala de Luana com um agressivo cala-boca, como em seguida fez questão de ressaltar suas características, declarando-se branca, bonita e rica. A reação de Luana foi imediata e exemplar. Além de denunciar publicamente o ocorrido, a parlamentar protocolou uma representação formal na corregedoria da casa. Está aqui o Twitter. Aliás, eu falei com a Luana hoje, ela não iria conseguir entrar aqui. A gente estava meio que combinando, prestei minha solidariedade, ela tinha uma reunião às 17 horas que ia levar um certo tempo. Mas a Luana coloca aqui, ó, fundamentando seu pedido com jurisprudência do STF, que reconhece esse tipo de conduta como manifestação racista. Mais tarde, Cris Monteiro voltou ao plenário para pedir desculpas, afirmando que não teve intenção de ofender. É engraçado como essa turma pede desculpas quando o trem aperta, né? Tem um monte, né? Eu lembro um ex-presidente aí que no 7 de setembro estava todo pimpão. Eu não vou mais não sei o quê, eu não faço mais isso, domingo não vai mandar, agora eu não aceito mais ordem do fulano de tal. No outro dia ele pediu desculpa. Ninguém vai pegar meu celular. Aí passou um tempo e ele falou assim, pegaram meu celular? Bom, a moça aí disse que não teve a intenção de ofender, mas a representação protocolada alega que a declaração reforçou marcadores sociais de exclusão contra a parlamentar negra, a Luana. Agora, a corregedoria, presidida por um aliado de Cris, vai analisar se há elementos para abrir investigação. As punições podem variar de advertência até cassação do mandato. A assessoria de Cris Monteiro
reiterou que a vereadora lamenta a repercussão, ela lamenta a repercussão, né? E garante que não quis ofender ninguém. Quem me conhece sabe, né? Não tem aquela história, quem me conhece sabe, eu tenho até amigos, né? Cara, é surreal. Precisamos lembrar aqui que a vereadora que cometeu essa barbárie, a Cris Monteiro, aquela que se acha linda, rica. Eu lembrei daquela personagem da novela que fala, eu sou rica! Como é que chamava? A Carminha? Não, é uma outra mais antiga, que, pô, esqueci. A Carolina Ferraz. Tem até um meme, ela vai fazer, eu sou rica! Né? Gente, vamos ver um vídeo, inclusive. Eu não queria mostrar esse vídeo, mas eu vou falar uma coisa. Hoje é quinta-feira, véspera de feriado, mas vamos lá, me ajuda aí. Vamos pôr esse vídeo, então, vai. Tem todos vocês calados. Enquanto vocês falaram, ali ninguém se manifestou. Agora, quando vem uma mulher branca aqui falar a verdade pra vocês, vocês ficam todos nervosos. Por quê? Porque uma mulher branca, bonita e rica incomoda muito vocês, mas eu estou aqui representando uma parte importante da população que me elegeu. Sabe quando você está numa discussão, a pessoa perde a estribeira, não tem mais o que falar, né? Aí vai dizer, porque eu sou linda, eu sou rica. Não, oh meu Deus do céu. E aí é uma tribuna, né? E a tribuna, cara, é o parlamento onde as pessoas vão falar, vão discutir, né? E a mulher, né, que destempero. Cara, eu fico... Bom, isso não é legal, eu ia falar uma bobagem aqui, porque isso realmente incomoda bem a gente. Para falar sobre esse assunto, eu convido uma pessoa que eu gosto demais, né, para estar aqui com o nosso telão, a minha amiga Ruth Lopes, do Opinião da Preta. Seja bem-vinda. Como é que você está, Ruth, querida? Fala, meu amigo, como você está? Mais uma vez, obrigado por você lembrar de mim. Enfim, é um prazer estar aqui. Já quero te parabenizar aí pelo brilhantismo aí no comando do jornal. Querida, você é uma queridona. Eu estava doido para ouvir a Opinião da Preta. Aliás, bomba o teu Instagram. Depois, se a gente puder colocar o Instagram da Ruth, a Opinião da Preta. É muito bacana. E você me passou o telefone da Luana, eu estava falando com ela, ela estava entrando numa reunião às 17 horas, não ia conseguir chegar a tempo aqui, porque ia estender. Mas já te agradeço o contato que você me passou e depois nós vamos tentar trazer a Luana aqui. Bom, primeiro, o que você sentiu? Quando você viu essa senhora, né, falando das qualidades dela e mandando a nobre vereadora calar a boca? Que coisa feia, né, Ruth? Bom, eu só tenho uma coisa... primeiro eu vou falar aqui no meu lugar de fala, porque eu sou preta, não sou rica, e acho que eu sou linda. Então, vamos lá. Não é linda, mulher? Pô. Então, tá bom aí. Mas brincadeiras à parte, eu acho... Primeiro, uma cena lamentável, né? Lamentável, numa Câmara de Vereadores da maior cidade da América Latina, a gente assistir um espetáculo grotesco desse. Vindo de uma vereadora, Cris Monteiro, que vem de um partido chamado Partido Novo, que vem para renovar a política. E aí eu fiquei estarrecida. Mas o bom é que tem uma fala que está muito em voga hoje, que o racismo sempre esteve aí, né? Ele sempre esteve presente. O que não tinha? As redes sociais, não tinha os fotógrafos de plantão, e rapidamente viralizou isso na rede. E quando se viraliza na rede, tem que ter resposta, tem que ser dado resposta. E o mais importante, eu acho que chamar a atenção com quem ela falou. Porque vamos lembrar que ela falou com a caçadora de racista, ela mandou uma mulher preta, que é a vereadora Luana Alves, uma caçadora de racista, que ela já caçou um vereador branco nessa mesma casa, na Câmara dos Vereadores de São Paulo, um vereador preto, um vereador branco, desculpa, que também cometeu um ato de racismo na casa. E aí vem essa mulher, e aí o que me remete é que eu vejo muitas pessoas falando que estão em desconstrução, né? Estamos em desconstrução. Quando você pega uma criança
Ah, porque, coitadinho, ele é criança, ele nem sabe por que ele falou isso. A gente sabe que ele falou isso porque é o espelho dos pais. Quando é adulto, ah, porque, sabe, ele está em desconstrução, estou desconstruindo e blá, 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 e blá, blá, blá. E quando tem uma certa idade, ah, poxa, ele já viveu tanta coisa, tudo isso é novo e ele não consegue se adaptar ao novo tempo. E esse racismo está se perpetuando, se perpetuando, se perpetuando. Mas o bom é que agora as pessoas de plantão estão imediatamente, fazem vídeo, coloca na rede, isso viraliza, isso corre nas páginas pretas, que a gente chama da imprensa preta, enfim, as páginas pretas, e correu, e vai ter que ser dada uma resposta. E, brilhantemente, a vereadora Luana Alves já entrou com uma representação na casa, e acredito que ela vai. Aí, vocês que falou alguma coisa aí no começo da matéria, que o aliado, tem um aliado ali, porque vai receber essa denúncia, enfim. Mas aí eu pergunto, será que o aliado vai conseguir peitar a população, a pressão da população? Eu acredito que não, até porque tem uma coisa que é certa. O aliado ele pode ir até a página 5, mas quando se trata de voto, de gente, de pressão, ele dá uma recuada. E eu acredito que o tempo, as pessoas falam, os tempos mudaram. Não mudou. Aquele mundo morreu, a gente está vivendo um outro mundo. Não cabe mais. As pessoas têm que entender que não cabe mais machismo, racismo, misoginia, não cabe mais. Eu até falo o seguinte, você pode até não gostar de gente preta. Na sua casa, né, lá na hora que você estiver jantando com a sua família, você fala. Agora, publicamente, não dá mais esse tipo de comportamento. Primeiro, que a gente já não aceita mais. Eu falo, a gente, enquanto comunidade preta, a gente tem voz, a gente tem representatividade. A própria vereadora Luana Alves é uma representação disso. Então, não dá mais. Acho que, sabe, uma mulher branca, bonita, eu coloco a conferir, rica, nem tudo que reluz é ouro, enfim, e ela disse que ela incomoda. Não, ela não incomoda, acho que ela vai ser incomodada agora com a pressão da comunidade preta, da comunidade negra. Bom, Ruth, é bom você falar sobre essa questão da pressão, porque quando eu vi essa questão aí do aliado, né, que está lá na comissão e etc., eu pensei exatamente isso. Eu falei, cara, eu falei inclusive aqui que a cidade de São Paulo, quando a gente fala Câmara Municipal, dá sempre aquela coisa meio que reduzida numa perspectiva da política mais macro, né? Você fala, não, a Câmara Municipal lá... Bom, primeiro que isso é um erro gravíssimo de análise de partir desse princípio, que é o parlamento. Então, seja o município do tamanho que for, ele tem uma importância numa estrutura democrática institucional fundamental, né? Assim como os outros poderes também, assim como o prefeito da cidade. Mas o que eu quero dizer é que na Prefeitura de São Paulo é pior ainda, porque nós estamos falando de uma cidade que passa de 12 milhões de habitantes, uma cidade cosmopolita, a maior cidade da América Latina, inclusive, uma das maiores do mundo, e é um bom projeto, na minha opinião, e essa é a minha pergunta, se você divide comigo essa opinião, que é um bom projeto, um bom laboratório de pressão popular em cima desse tipo de injustiça. Porque se deixar, né, do jeito que está, o que vai acontecer? Eles vão empurrar, vai para o Conselho de Ética, segura daqui, segura dali, daqui a pouco passa. Então, assim, não só a comunidade preta, mas todo mundo que tem consciência que o racismo, assim como outras questões, são doenças sociais, portanto, diz, né, todo mundo tem compromisso, deveria ter compromisso com isso, né? Então, a gente, enquanto sociedade, e nós aqui, enquanto imprensa, nós temos a obrigação de falar sobre isso e ajudar a mobilizar e denunciar as injustiças. Você concorda que São Paulo, nesse caso, ou em outros também, pode ser um laboratório, né, de mobilização popular, no sentido das pessoas compreenderem, né? Porque, exemplo, se aconteceu em São Paulo, pode acontecer, porque essas câmaras municipais de cidades menores, o que acontece a gente não fica nem sabendo. Agora, com a internet, aparece vídeo lá, né, que você fala, não é possível que isso é no Brasil. Como é que você vê isso, Beth, querida? Ruth, querida? Aliás, você foi feliz. O que acontece nos outros espaços aí, no interior, nas câmeras do interior, é bizarro, né? O pessoal solta a cara de disparate, bizarro.
Eu acredito, sim, na força popular, e vou pegar aqui 2 casos muito emblemáticos, daquele menino num condomínio, que sofreu caso de racismo, enfim, e houve uma pressão popular, o pessoal foi para a porta do prédio, enfim, e a coisa andou, e a coisa aconteceu, que é um caso recente. A gente tem o próprio vereador que foi cassado na Câmara dos Vereadores de São Paulo. Por quê? Porque nem ele acreditava. Acho que nem ele acreditou, vai dar em nada, vai acabar em pizza, enfim, e não acabou em pizza. Então, eu acredito muito na força popular. E tenho certeza que já se iniciou um processo de pressão para que a vereadora seja punida. E quando eu falo a pressão do povo preto, eu sempre brinco que ser preto é um estado de espírito. Não só o povo preto, mas todos aqueles que advogam e que acreditam que não existe um país democrático de verdade se não houver a inclusão de todos. Inclusão, eu passo pelo respeito, pelo respeito à diversidade, enfim. Então, todos aqueles que acreditam que, para ter um país de verdade, democrático, precisa ser feita a inclusão de todos. Então, eu acredito nessa pressão, eu acredito na pressão daqueles que estão na mídia, na imprensa, do setor privado, do terceiro setor, enfim, eu acredito que vai haver uma pressão, sim, e esse aliado, não sei se ele vai aguentar a pressão, como acho que a época dos fatos, que era o vereador Adilson Amadeu, não aguentou a pressão, enfim, e a coisa correu e o vereador foi cassado. Repito, nem ele mesmo acreditava que ele fosse cassado. A gente teve a questão de assédios, enfim, e que os machistas de plantão não acreditaram que a coisa ia correr, e a coisa correu, houve pressão e correu. Então, eu falo, não existe mais espaço. A gente não tem mais espaço para esse tipo de comportamento, e pior, acreditar que eu posso ter esse tipo de comportamento e nada vai acontecer porque eu sou branca, bonita e rica, ou porque eu sou homem, macho, branco e rico. Não dá mais. Esse mundo já não existe mais. Não cabe mais, né, Ruth, querida? Não cabe mais. Essa é a questão. Né? Não é nem que é um movimento que a sociedade civilizada não suporta mais. E eu, de verdade, a gente tem acompanhado aqui, a nossa repórter, que aliás daqui a pouco vai estar ao vivo aqui comigo, a Gerana Rodrigues, tem acompanhado essa movimentação na Câmara Municipal, e a gente conversa aqui. Eu faz muito tempo que eu não entro na Câmara, mas é um ambiente muito hostil sempre para essas pautas, mas ao mesmo tempo também é um espaço de luta, né? Que eu sempre digo aqui que a luta ela vai formando, né? As dificuldades vão formando lideranças e etc. Hoje eu vi um vídeo também da Luna Zaratini falando sobre isso, né? De uma forma indignada, viu o vídeo da Luna e outras pessoas, o teu vídeo lá na tua página, Opinião da Preta. E é muito interessante a gente e esperançoso a gente ver que existe resistência e que mesmo esse povo da extrema-direita, que foi eleito, inclusive, com uma votação expressiva, né, que vai ter resistência e a luta está colocada, está posta aí. É isso mesmo, né, Ruth? Eu não vou ser ingênua para falar que, quando eu falo desse mundo novo, que não tem mais ambiente para esse tipo de comportamento, eu não vou ser ingênua a ponto de falar que o racismo não existe mais, enfim, e que somos todos iguais. A coisa, eu acho que até continua pior do que se a gente olhar um pouquinho para trás, piorou. Por quê? Porque hoje você tem o voto referendando esse tipo de situação, referendando esse tipo de gente. Você tem o voto referendando a Cris Monteiro. Mas, em contrapartida, também, você falou, você tem uma resistência do lado de fora, sim. Você tem muita gente nas redes sociais fazendo barulho e fazendo isso reverberar para que isso não fique impune. Quando eu falo, é um mundo novo onde vai acontecer a situação de racismo, mas não vai mais ficar impune. A gente não vai mais ter que ir para o travesseiro de noite chorar, o povo preto, enfim, a mulher preta, no cala a boca, porque eu sou rica, bonita e branca, e achar que está tudo certo. Não, não vai ficar certo. Vai haver resistência. Vai haver resistência e vai haver luta. Muito bem.
Ruth Lopes, eu vou mostrar aqui, que eu quero te liberar logo para não ficar tomando o teu tempo. Eu sempre agradecer a tua presença, mas... É sempre um prazer, meu querido. Coloca aqui, por favor, a nossa enquete, uma parcial. Tem parcial, por favor? Tem, né? Olha lá. Você já presenciou algum caso de racismo ou sofreu o racismo? 79% da nossa audiência diz que sim. 21% diz que não. Eu tenho uma dúvida que eu já estou perguntando aqui para o pessoal, que às vezes, a impressão que eu tenho é que dentro desses 21%, tem pessoas que o racismo ele é tão sutil que às vezes a pessoa não se dá conta. Está correto isso, Ruth? Primeiro que muitas pessoas não percebem, o racismo ele é tão perverso que às vezes as pessoas não percebem que sofreram racismo. Até porque ele está no DNA, né, da construção desse país. Então as pessoas acabam não percebendo. E o mais engraçado disso, que eu costumo dizer quando a gente vê esse tipo de enquete, que a conta não fecha. Porque o Brasil é um país cordialmente, e está tudo bem, não existe racismo, somos todos iguais, mas a conta não fecha, porque de 100%, 79% diz que já presenciou uma questão de racismo, já sofreu racismo. Como? Num país onde existe, sabe, somos todos iguais, não existe racismo, o brasileiro é tão cordial com essa questão, para mim, a conta não fecha. A conta não fecha. É isso mesmo. Ruth Lopes, minha querida, é um prazer enorme recebê-la aqui. Eu quero sempre a opinião da Preta, viu? Eu gosto muito, sou teu seguidor lá no Instagram. Você já esteve no Conversa Sem Curva, a gente já trocou muita ideia, somos amigos e eu quero deixar o espaço aberto aqui e te pedir gentilmente para sempre você abrir uma portinha aí na tua agenda para você vir trazer a opinião da Preta, porque não só a opinião da Preta, mas a opinião da Preta e dos pretos nos interessa muito. E a gente quer esse lugar aqui para você e para todos os companheiros também que estão na luta antirracista desse país, para a gente ver se consegue conscientizar um pouco o povo do lado de lá. Pode ser, querida? Meu querido, de novo, parabéns pela nova empreitada. E com certeza pode contar comigo, porque eu acredito e sei que você é daqueles que engrossam a fileira, que não existe democracia sem inclusão de todos. Um beijo da Preta para você, um beijo da Preta para cada um dos telespectadores. Beijo, querida! Aí tem café no bule, hein? Arthur? Aí tem café no bule. Bom, vale a pena ver de novo a novela Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira. Teve o mesmo final da versão anterior. Após rumores de que a CBF estaria contratando o treinador italiano, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, fechou as portas para qualquer negociação. Ele falou, tá doido que eu vou mandar o meu treinador lá para aqueles bandos de louco lá. Não, de verdade. Fontes próximas ao clube madrilenho revelam que Pérez descartou qualquer possibilidade de negociar o treinador nesse momento. Ancelotti seguiu a mesma linha do mandatário, quem tem juízo obedece, né? E descartou qualquer acerto com a CBF. Mesmo assim, o treinador não deve seguir no comando do Real Madrid para a próxima temporada europeia. Mas clubes sauditas estariam sinalizando uma proposta de 225 milhões, eu vou repetir aqui, 225 milhões de reais por ano, o triplo da proposta que a CBF havia preparado, o que inviabilizou qualquer negociação com a seleção. Com a negativa, a pressão por um nome de peso para o comando da seleção só aumenta. Agora a CBF precisa correr atrás de um plano B. O nome mais ventilado pela imprensa é do português e ex-Mengão Jorge Jesus, o Mister. As informações são do UOL Sports e do G1. Eu já estou vendo aqui os corintianos balançando a cabeça. Os corintianos não gostam do Mister. O Mister, você sabe que as pessoas ficam perguntando, por que Mister? Mister é o seguinte, todos os treinadores, depois dessa febre de jogadores brasileiros que foram para a Europa, começou essa coisa, porque aqui o jogador chama, o treinador chama de professor.
né? E lá pegou essa questão do mister. Então, o mister português é a minha aposta, viu? Só dele já ter dado aquela declaração, não é nem porque ele jogou no Flamengo, viu? Os corintianos aí se acalmam. Não é nem porque ele jogou no Flamengo, porque ele foi treinador do Flamengo e é ídolo lá. Não é nem por isso, é porque ele tem juízo. Ele cantou a bola lá atrás, o Neymar não tem condição de estar em campo. Não adianta, é um craque, todo mundo reconhece isso, mas não tem condições. Bom, e após serem vazadas as imagens e rumores de que a CBF estaria preparando uma versão vermelha da camisa da seleção, cara, ontem a gente fez até uma enquete aqui, eu ia ficar tão feliz com essa cara. A Gihanna está aqui no backstage para entrar, ela estava votando na vermelha também. Eu não entendi o professor João de Castro votando na amarela, mas tudo bem. E aí amarelou, né? A entidade emitiu uma nota, né, para explicar a situação. Diz o comunicado: a Confederação, abre aspas, Brasileira de Futebol, CBF, esclarece que as imagens divulgadas recentemente de supostos uniformes da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026 não são oficiais. Nem a CBF, nem a Nike divulgaram formalmente detalhes sobre a nova linha da seleção. A entidade reafirma o compromisso com seu estatuto. Os padrões nas cores amarelo, tradicional e azul serão mantidos. Informa que a nova coleção de uniformes para o Mundial ainda será definida em conjunto com a Nike. Quem manda acho que é a Nike, né? Bom, agora eu recebo aqui no estúdio a nossa repórter Gihanna Rodrigues para nos atualizar sobre a greve dos servidores. Vem para cá, Gihanna, como é que você está? Firme? Tranquilo? Boa tarde. Muito boa tarde, querida. De novo, muito obrigado por estar aqui com a gente e trazer sempre informações importantes. Como é que está o clima lá? Então, a gente acabou de ver esse escândalo, que foi essa fala da vereadora Cris Monteiro, do Novo, essa fala racista. Isso foi na noite de terça-feira, mais conhecido como ontem. E hoje, em que contexto que essa fala aconteceu? Acho importante a gente trazer isso. Aconteceu no contexto de que havia uma votação de um projeto de lei para definir o reajuste salarial dos servidores e os servidores estavam concentrados em frente à Câmara em manifestação, querendo um reajuste digno, não tiveram, foi 2,6 que vai ser pago esse ano, agora 1º de maio, e 2, pouquinho o ano que vem. Então, um reajuste baixíssimo. É uma fala, hoje os servidores municipais estiveram em frente à prefeitura para serem recebidos, porque o projeto com o aumento salarial, com o reajuste, ele passou, mas eles têm outras demandas, que são as condições de trabalho. E mais uma vez eu quero falar aqui que as condições de trabalho, quando a gente fala de serviço público, interferem diretamente no atendimento à população. Então, você que está preocupado que tem dengue na sua casa, pode ter dengue na sua casa porque o serviço de endemias não está funcionando direito, ou que seu filho não tem um ensino de qualidade. Por falta de condições de trabalho. Por falta de condições de trabalho. É necessário atrelar isso. Sim. Então, os servidores estavam lá porque a pauta salarial foi votada, mas tem outras demandas. A gente foi conversar com eles e entender que demandas são essas. Manda bala. Nós, que somos agentes de endemias, em um período de 7 dias perdemos 4 colegas. 4 colegas faleceram e 2 deles foi por infarto. E isso não está desassociado da questão climática e da nossa condição de trabalho. Porque o pessoal está trabalhando embaixo desse calor, desse sol. Quando chega na unidade também não tem nenhum tipo de conforto térmico, porque dentro das próprias unidades está chegando a 40 graus. Então, tanto quem está na rua como quem está internamente não está conseguindo trabalhar. As condições nas escolas também têm essa preocupação com as altas temperaturas. Então, existe uma necessidade da gente discutir as condições de trabalho, a climatização dos ambientes, porque vai ficar cada vez mais insuportável trabalhar nesses lugares. E o governo, ele simplesmente, nada das nossas pautas, ele negociou, ele não conversou nada, nem o reajuste, nem a questão das condições de trabalho, ele não sinalizou com nada. Para a gente poder prestar um bom serviço para a população, a gente tem que estar bem, a gente tem que ter condições de prestar esse serviço. E o governo basicamente ignora isso também. Quando a gente aponta que a unidade não está adequada, a gente teve unidades que com chuva, choveu dentro da unidade, caiu parede, e ele não está aberto nem para esse tipo de negociação. E a gente precisa desse diálogo também com a prefeitura.
Então a gente optou por hoje estar aqui também se manifestando, porque mesmo que já tenha sido votado e que seja um reajuste irrisório, que de fato achata o nosso salário cada vez mais, a gente também quer trabalhar e não morrer. Para a gente conseguir atender bem a população, nós precisamos estar em unidades que proporcionem esta condição. Por exemplo, eu tenho que ter uma cadeira adequada. A maioria das unidades não tem água para a população beber ou para o servidor beber, não tem uma cadeira adequada, tem servidor comprando cadeira, tem servidor que compra caneta, tem servidor que compra o próprio papel para escrever, tem servidor, por exemplo, que compra o teclado, compra ventilador da Chopin. Então, essas condições, elas são de responsabilidade da prefeitura. Então, nós não temos climatização, as janelas, por exemplo, entra sol demais, ou tem unidade que não tem janela, não tem ventilação, não tem RH suficiente. Por exemplo, na assistência social, nós não temos concurso público mais. A gente perdeu as nossas vagas na reestruturação de 2022. Com isso, nós não podemos fazer mais concurso público. Então, a gente precisa restituir os cargos e precisa do concurso. Hoje, na nossa secretaria, que é a SMAD, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, nós temos menos de 600 profissionais, assistentes sociais. Não tem nenhuma possibilidade da gente conseguir dar conta do atendimento à população com qualidade, né? Então é por isso que a gente fala, sem condição de trabalho, não há possibilidade da gente atender bem a população, né? Nós falamos hoje de uma rede que é privatizada, 97%, então os nossos servidores estão hoje muito mais no atendimento das organizações sociais, né? E aí a gente tem uma redução disso, porque nós somos 400 profissionais fazendo isso. Então, não tem possibilidade da gente dar conta da magnitude dessa cidade sem condição real de trabalho, nem condição humana, nem condição física, nem condição ergonômica, não existe condição de efetuar um serviço público de qualidade. Estamos começando o mês de maio já com uma rebaba do mês de abril, né? Já com o povo lutando muito bem, Geralda. Parabéns pela matéria. Como é que ficou a situação no geral aí? Exato. Servidores e professores municipais, greve mantida. Então, em algumas aulas, em algumas escolas municipais, aulas suspensas. Em alguns hospitais, funcionamento reduzido, porque tem essa questão, né? Que a saúde não para por completo, mas paralisações ali, pequenas paralisações. Greve mantida dia 6 de maio, tem nova assembleia e a gente vai ver como é que a coisa fica. Muito bem. Giana, querida, amanhã nós estaremos juntos na cobertura do 1º de maio do Sindicato Metalúrgico na cidade de São Bernardo do Campo. Você vai estar lá, né? Vai estar entrando aqui comigo direto. Pô, que legal. Grande 1º de maio. Belo vai estar lá, MC Rariel, vai ser uma festa. Vai ser uma festa. Obrigado. Amanhã a gente está junto de novo. Muito obrigado, viu? Bom, vamos em frente. Dá para ver a participação do público? Hoje eu não chamei, não deu tempo de eu chamar. Também teve Genuíno, teve o doutor Gustavo, psiquiatra, a Girana, a minha querida Ruth. Bora, tá aí. Feliz Dia das Trabalhadoras e Trabalhadores, professor. Doutor. O doutor Alexandre Barbosa está aqui do meu lado, pô. Grande dom, obrigado, Ale. Gabriel Freitas, grande dom, programa sensacional. Obrigado, Gabriel. Boa tarde. Esse péssimo governador Tarcísio de Freitas, junto com o péssimo prefeito Ricardo Nunes, eles dois estão acabando com a educação pública na cidade de São Paulo. Capital. Desse jeito é só no nosso. Boa. Tidinho Brasil, valeu, Tidinho. Tem mais? Dá tempo ainda não? Boa tarde de Juiz de Fora, Minas Gerais. José Eduardo Milhões, salve! Terra de Minas Gerais, que beleza. Figura você, Dom Ernesto. Mariana Couto, aí uma das maiores jornalistas, aí já vem de família, né? Beijo para você, Mari. Boa tarde, Dom e equipe. Essa reportagem muito boa. As mulheres precisam ser valorizadas. Nossa jornada de trabalho é extensa. Família, deveres de casa e trabalho. Leda Maria Silva Valéry. Ça va? Merci beaucoup. Bom, vamos chegando aqui ao final do programa.
Quero falar para vocês aqui sobre a cobertura do 1º de maio amanhã. E amanhã, preste atenção, quem não puder estar na festa das trabalhadoras e dos trabalhadores no Paço Municipal de São Bernardo do Campo, pode acompanhar a cobertura especial que a TVT está preparando para você. A gente começa às 10h30, sob o comando da Thalita Galli, do TVT News 1, e vamos até às 19h30, quando entregamos para o Show do Belo, que vamos transmitir por aqui também. Você não pode perder. Um abraço, um queijo para todo mundo que acompanhou a gente. Muitíssimo obrigado pela participação e engajamento aqui. Valeu, até amanhã!